E começa agora mais um programa Show da Química. Apresentação: Fernanda Santos. Bom dia, está no ar mais um Show da Química. Hoje estaremos falando sobre a classificação periódica dos elementos, que é feita com base em uma tabela denominada tabela periódica. Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar a professora de Química, Edmara Souza, graduada na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Bom dia, Edmara. Bom dia, Fernanda. Vamos ao laboratório conversar um pouco sobre como é estudada a tabela periódica? Vamos sim. Então, Fernanda, na classificação periódica moderna dos elementos são colocados em ordem crescente do seu número atômico. Nas filas verticais denominadas grupos ou famílias, ficam os elementos semelhantes. Os elementos não semelhantes e pertencentes a várias famílias ficam reunidos nas colunas horizontais chamadas períodos. A tabela periódica também é classificada por elementos representativos e de transição, e são classificados como naturais e artificiais. Quanto às suas características físicas, eles são classificados em metais, não metais, semimetais e os gases nobres. Me fale um pouco mais desses elementos de transição. Os elementos de transição são esses elementos colocados no centro da tabela periódica. Vamos falar então sobre os elementos 8B. Nessa família nós temos o elemento ferro, rutênio e o ósmio. O ferro, ele é o metal mais utilizado entre todos os metais, na fabricação do aço, por exemplo. Inclusive, o ferro ele é importante para os animais e também para as plantas. Temos aqui alguns objetos que representam este elemento, que são as ferramentas utilizadas no nosso dia a dia, os parafusos e também o ímã. Na família 9B nós temos o elemento cobalto, ródio e irídio. O irídio é um elemento, um metal duro e resistente à corrosão. E também ele é um elemento pouco abundante. Como exemplo, nós temos a ponta da pena da caneta tinteiro. E aqui também podemos citar como exemplo a agulha do toca-discos e a agulha da bússola. E também a agulha para injeção, a agulha que todos nós conhecemos, né? Na família 10B, nós temos o elemento níquel, paládio e platino. Falando um pouquinho mais do níquel, ele é um elemento condutor de eletricidade e calor. E ele tem caráter ferromagnético e é encontrado em diversos minerais. Acredita-se que existe níquel até no centro da Terra. Como exemplo desse elemento, nós temos aqui as baterias recarregáveis e moedas. Passando agora para a família 11B, nós temos os elementos cobre, a prata e o ouro, que são elementos bem conhecidos por nós seres humanos, né? A prata, o ouro e etc. Mas nós vamos falar sobre o cobre. O cobre também é condutor de energia e ele é muito importante industrialmente. Ele é utilizado para a produção de materiais condutores de energia, de eletricidade, como por exemplo os fios, os cabos e também ligas metálicas, como os latões e o bronze. Aqui nós temos como exemplo do cobre os fios que são condutores de eletricidade. Na família 12B nós temos o elemento zinco, o elemento cádmio e o elemento mercúrio. O elemento mercúrio ele é um metal líquido de cor avermelhada. E ele geralmente é utilizado como um instrumento de medida, como o termômetro, que também é bem usado por nós, né? Então, estes são os elementos de transição das famílias 8B a 12B. E este foi mais um Show da Química. Obrigada, professora Edmara. E até o próximo programa. Bom dia, está começando mais um Show da Química. Bom dia, está começando mais um Show da Química. Hoje estaremos falando sobre a classificação periódica dos elementos, que é feita com base em uma tabela denominada tabela periódica. Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar a professora de Química, Edmara Souza, graduada da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Que demais!
sobre o assunto, vamos chamar a professora de química. Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar a professora de química, Edmara Souza. Posso olhar pra ela? Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar a professora de química, Edmara Souza, graduada na Universidade de Washington. Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar a professora de química, Edmara Souza, graduada na Universidade. Ai, Deus! Não, a gente vai conseguir. Fala. Peraí. Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar a professora de química Edmara Souza, graduada na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O negócio é sério, não tá saindo. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, chega que eu vou olhando pra Nos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia. Bom dia. Deixa eu me achar. Tá. Nossa, tava bem estava de volta. Bom dia, Edmara. Bom dia. Edmara. Agora ela vai nos explicar como é estudada a tabela. Vamos então para o laboratório. A tabela periódica também é classificada pela Ah, é aqui que eu comecei. Esse menino morreu. Na classificação periódica moderna, os elementos são colocados em ordem crescente de seu número atômico. Nas filas verticais ficam. Tinha que falar, mas vou até falar também. Porque até atômicos eu posso lembrar, mas o da vertical pra frente tinha que falar. Vou falar lá. Dá pausa aí.